Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com mais um vídeo falando sobre o Japão, né? Começamos no vídeo passado e hoje vai ser bem breve, porque nós vamos falar apenas de alguns assuntos mais relevantes na atualidade do Japão, porque existem várias questões que esse país de grande expressividade geopolítica tem enfrentado ao longo dos anos e que são importantes para que a gente possa entender ele com mais profundidade. Então, a primeira coisa a falar sobre a questão atual, sobre o Japão, é sobre a sua principal megalópole. Só relembrando para vocês o que é que significa uma megalópole. Megalópole é um conjunto de cidades que juntas têm uma expressividade urbana e econômica muito grande. Então você tem uma metrópole, por exemplo, que é uma cidade só, que tem uma importância econômica e é um centro urbano bastante desenvolvido, mas várias metrópoles juntas, funcionando como dentro de um processo de urbanização e desenvolvimento econômico muito grande, juntas elas formam uma região chamada de megalópole, né? Mega muito grande, né? Polis, cidade. Então elas acabam que juntas, mesmo sendo independentes, mas juntas elas formam uma região bastante ativa dentro do país. No caso do Japão, nós temos aí na imagem, como vocês estão vendo, esse conjunto de cidades que começa lá em Tóquio, que como a gente falou na aula passada, é a principal cidade japonesa. E para eles, os japoneses, eles não conseguem ver assim como capital, porque eles não trabalham com esse conceito de capital de país, mas para ele é a cidade principal, é a cidade mais importante do Japão. E quando Tóquio, com essa importância, se estende e engloba essas outras cidades que vocês estão vendo aí, até Osaka, formam a megalópole, né, com esse grupo de cidades, com esse grupo de metrópoles. Então, nessa região, eles chamam de Tokaido, né, porque eles juntam as palavras e formam o nome da megalópole. Então, Tokaido, que é a região que vai de Tóquio a Osaka, no Japão, é a megalópole mais populosa do Japão e do mundo. Então, essa megalópole surgiu devido ao intenso processo de industrialização que, como a gente viu anteriormente, o Japão sofreu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas o Japão já tinha nas suas tradições, né, o desenvolvimento de empresas, de manufaturas familiares, que a gente viu na aula passada, o Jaibatsu, e depois da Segunda Guerra Mundial, eles tiveram um grande desenvolvimento industrial, e principalmente nessa região. Então, nessa região também, além de ter uma industrialização bastante intensa, centraliza grande parte da atividade econômica do Japão. Como já havia dito, é a maior concentração urbana do mundo contemporâneo e, além disso, dentro para o Japão, é uma região que abriga mais da metade da população japonesa, para você ver o tamanho da concentração populacional que existe nessa região. E é a região também que cedia a maior parte das empresas do setor de tecnologia de ponta e laboratórios de pesquisa. Então, é uma região muito importante para o Japão e também muito importante para o mundo em relação à sua economia. Claro, como toda cidade, principalmente com essa grande relevância econômica e industrial, nós sabemos que regiões desse tipo apresentam problemas também, problemas de certa forma graves e intensos, principalmente devido à intensa industrialização e à intensa urbanização. E alguns deles são a poluição de todos os tipos, poluição
do ar, a poluição da água, né, a poluição sonora devido a outro problema, que é os congestionamentos que acontecem nessa região. E por haver pouco espaço para morar tanta gente, há também a especulação imobiliária. Nessa região aí do Japão, o preço do metro quadrado de um imóvel chega a ser um dos mais altos do mundo, certo? Porque além de ter uma concorrência, muitas pessoas procurando, né? Aquela questão da lei da oferta e da procura. Se tem muita procura, eu vou aumentar também o valor, porque as pessoas vão, devido às suas necessidades, estar mais propícias a investir o valor para poder ter aquilo que necessitam, certo? Então, essa expressividade dessa região do, do Japão, ela não pode ser desconsiderada. Outra questão importante relativa à produção industrial é o atual esgotamento do modelo japonês de produção. Nós temos, ao longo dos tempos, várias maneiras que a indústria usa para produzir os seus produtos. E a maneira criada pelo Japão, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, foi o modelo tirado da fábrica de automóveis Toyota, e por isso tem o nome de toyotismo. O toyotismo é uma forma de produzir mercadorias na indústria, uma produção flexível, ou seja, é um sistema que procura evitar o desperdício de materiais e produzir só o necessário, com um grande controle de qualidade e levando em conta as necessidades do consumidor. Então, nessa figurinha aí, eu coloquei 2 exemplos de como é a indústria tradicional, né, em outros modelos de produção industrial. E na parte de baixo, o modelo, né, desenvolvido pelas indústrias japonesas, principalmente as automobilísticas, sendo a pioneira a Toyota. Então, você tem o modelo toyotista, observando essa parte de baixo, da produção puxada, ou seja, o cliente vai até a empresa, requisita o produto, diz como ele quer o produto, como ele precisa, a funcionalidade. A indústria recebe o pedido, produz a mercadoria e algumas coisas que a produção precisa, ela vai terceirizar, pedir alguns componentes daquela mercadoria para os fornecedores. Os fornecedores entregam para a indústria agrega esses equipamentos no produto final e faz a entrega depois para o cliente. Então, esse modelo de o cliente vai atrás de uma mercadoria personalizada, com a qualidade que ele precisa, que atenda às suas necessidades específicas, é o ideal da indústria japonesa. O que acontece diferente na indústria tradicional, anterior a esse modelo, é que a indústria captava a necessidade de um grupo de pessoas, a população, produzia aquele produto, estocava e o cliente vinha atrás desse produto que já estava feito e ele tinha que se adaptar àquela mercadoria que já estava feita e que várias pessoas poderiam ter da mesma maneira. Então, no modelo japonês toyotista, que a gente também tem a característica que usa o just in time, que é um termo em inglês que significa no tempo exato, mas que para os japoneses não chamam de just in time, eles chamam de Kanban. O Kanban é um traço desse modelo toyotista que vai evitar essa produção em massa, ou seja, não vai estocar mercadorias e vai produzir apenas de acordo com a demanda do cliente. Então, se eu preciso de cadeiras, a cadeira eu vou lá na empresa que tem um modelo toyotista, digo a quantidade de cadeiras que eu preciso, do jeito que eu preciso. Às vezes eu posso até colocar meu nome, o nome da minha empresa nas cadeiras.
e aí a indústria vai fazer somente a quantidade que eu quero, com os detalhes que eu preciso, e vai evitar o desperdício, ou seja, de mercadorias que não foram vendidas, porque ela está produzindo de forma personalizada. Então, esse modelo toyotista com o Kanban Just in Time foi um modelo que deu muito certo e foi muito importante para promover a indústria japonesa. Só que essa produção, ela japonesa como um todo, ela passou muito tempo voltada para o mercado externo e com isso ela enriqueceu. Só que nas últimas décadas, esse modelo e essa expansão do mercado externo foi fragilizando ou foi ficando para trás, desatualizada com as necessidades do próprio país, do Japão. Por quê? Porque os demais países industrializados passaram a copiar o modelo toyotista, adaptar o modelo toyotista às suas indústrias e a aperfeiçoar esse modelo. Então, o Japão, que tinha a vantagem de ter essa produção equilibrada e econômica, que dava vantagem sobre os outros produtos de outros países, essa vantagem passou a não existir mais, porque foi um modelo que foi bastante aperfeiçoado pelos outros países. Então, esse modelo já não é mais exclusivamente japonês, mas é um modelo que já foi mexido e adaptado, principalmente por países que também têm uma importância industrial muito grande. Então, por exemplo, né, os principais concorrentes do Japão, os Estados Unidos, também com a indústria bastante desenvolvida, a China, seu vizinho, e os tigres asiáticos, que são um conjunto de pequenos países que tiveram um crescimento econômico muito rápido, que a gente vai estudar mais lá na frente. Então, esse modelo precisou ser revisto e também a indústria japonesa faz necessário que ela se volte mais também para atender às necessidades do seu mercado interno. E para terminar, vamos a alguns desafios atuais que o Japão tem enfrentando para o Japão voltar o topo necessário que eles almejam. Então, eu coloquei 3 desafios atuais que são importantes e que o Japão tem revisto, tem repensado para melhorar a sua situação. Então, um deles é a defesa nacional. Depois que o Japão perdeu a Segunda Guerra e teve grandes perdas, o Japão precisou se reconstruir e deixou de lado o investimento na sua área bélica, na área armamentista. Então, essa parte de se preparar para uma guerra, de aparelhar um exército, foi deixado de lado, né? Até recentemente, sendo que nos últimos anos, eles começaram a se preocupar um pouco mais com essa questão da proteção do seu território, principalmente, porque eles se sentem tipo como se fossem ameaçados, que eu coloquei aí entre aspas, mas ameaçados no sentido de a qualquer momento, como os países vivem numa tensão atualmente de econômica, né, de competitividade muito acirrada, essa ameaça desperta no japonês uma necessidade de começar a investir na sua indústria armamentista. Só que a população japonesa, como um todo, ela apresenta uma certa rejeição a esse projeto armamentista, né? Já teve muitas manifestações, plebiscitos, perguntando à população qual é a visão e a importância de um exército para proteger o território japonês de um possível ataque de qualquer outra nação, mas a população ainda não vê essa necessidade ou talvez
ache que existem outras prioridades para ser investida, a economia, a questão de reforçar a infraestrutura urbana para os fenômenos naturais como terremotos, tsunamis que acontecem com muita frequência lá. Então, é uma questão que está sendo ainda trabalhada dentro da sociedade japonesa. A segunda questão é a produção de energia nuclear. A energia nuclear é uma energia muito importante para o Japão. Só que ela tem sido abolida e substituída por outras fontes, tanto fontes não renováveis como fontes renováveis, porque o Japão já tem sofrido muito com essa questão da contaminação com material radioativo. Então, a indústria de energia nuclear, que produz energia nuclear, é uma indústria que produz e trabalha com material radioativo, ou seja, por muitas vezes se foi considerado uma energia limpa, e que de fato é uma energia limpa, mas que causa bastante problemas na questão da segurança, né? E também, tanto na segurança por algum problema não proposital, como também problemas causados de maneira proposital. Então, a contaminação com material radioativo, mesmo com toda a regra de segurança, mas acontece devido a alguma catástrofe natural, por exemplo, e também por alguma ambição humana de trabalhar com esses materiais radioativos, fez com que a população japonesa não incentivasse mais a construção de novas usinas nucleares e abolir as que já existem e substituir por outras fontes de energia que eles precisam bastante. Então, a população, ela já está bem receosa, porque já teve experiências catastróficas com produtos radioativos. Primeiro teve as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que foi o único país do mundo que experimentou um ataque dessa maneira, de bombas atômicas. E o vazamento de produtos radioativos, que eles também já sofreram em 2011 com o vazamento da usina nuclear de Fukushima, que contaminou o ar, o solo, parte do oceano com resíduos radioativos. Então, por essas precauções e por essas ameaças, o não incentivo à produção de energia nuclear está sendo propagado dentro do país. E a última questão, um último desafio da população japonesa é o seu envelhecimento, que a gente até já comentou no vídeo anterior. A população japonesa, ela está apresentando um declínio, ou seja, está em oposição ao que acontece no mundo, onde o crescimento demográfico cresce e o Japão apresenta um crescimento negativo. Ou seja, como é que eu sei que o crescimento é negativo? Quando a taxa de mortalidade de um país é bem maior do que a taxa de natalidade. Então, se morre mais gente e nasce menos, a tendência da população desse país é não crescer, porque não é reposta a quantidade de pessoas das quais são perdidas. Então, isso vai promover um crescimento demográfico negativo, e principal por essa baixa da natalidade e também pela alta expectativa de vida, como eu falei no vídeo passado. Existem muitas pessoas centenárias, praticamente mais de 20%, um pouco mais de 20% da população. Você pode encontrar pessoas que têm mais de 100 anos. Uma estimativa de vida de mais de 80 anos é considerada muito alta em relação aos outros países. Então, esses dois fatores aliados, a baixa natalidade e a alta expectativa de vida, têm promovido um crescimento demográfico negativo no Japão. E para compensar isso, há duas linhas de frente para amenizar esse crescimento negativo, que é o estímulo à entrada de imigrantes. Só que para atrair imigrantes, você precisa ter espaço para essas pessoas morarem, precisa ter emprego para essas pessoas trabalharem, o que o Japão
nos últimos anos não tem oferecido, que é espaço de moradia e emprego, porque a indústria ainda está tentando se reanimar, e a grande especulação imobiliária que eu falei, que um imigrante que vem de outro país para começar uma vida no Japão não tem como arcar com as despesas de um imóvel caro, ainda mais se não tem a perspectiva de um emprego. E outra linha de frente para estimular o crescimento da população é o estímulo à natalidade, ou seja, é um estímulo a que aos casais tenham filhos. E aí o Japão vai fazer algo inverso do que acontece na China. Quando a gente for estudar a China, vocês vão perceber que o Japão ele vai promover um auxílio financeiro aos casais que tiverem filhos e vai ampliar o acesso às creches, né? Porque o japonês ele trabalha muito, é da cultura japonesa se dedicar bastante ao trabalho. Então isso acaba com que eles não foquem na família, na questão de promover uma família com filhos, né? Cada vez mais é crescente o número de casais no Japão e na Alemanha, por exemplo, que acontece da mesma forma. Casais que são tão dedicados às suas vidas pessoais e ao trabalho, ao crescimento profissional, que não desejam ter filhos, nem sequer um filho. Então, no Japão, como essa necessidade de ter um crescimento demográfico, principalmente para ter uma população ativa para trabalhar futuramente, eles promovem esse auxílio financeiro para os casais e para aqueles que não têm filhos porque não pode se dedicar o dia para cuidar deles, o Japão garante creches para que essas crianças possam se desenvolver, certo? Então, são questões importantes, questões que instabilizam a economia e a sociedade japonesa, mas como eles têm esse alto poder de superação, com certeza o Japão vai continuar sempre no topo dentre os países que são altamente desenvolvidos e industrializados. Então, até mais.